tarde a todas e todos que estão aqui entrando. Estamos aguardando. Ah, a Lara entrou. Boa tarde a todos. Estão entrando. Estou aguardando a conexão da professora Lara. Olá, Lara, seja Olá, bem-vinda. boa tarde, Boa tarde, tudo bem? tudo bom? Você tá me ouvindo, Ótimo. Clarice? Estou Então te tá, ouvindo. tá certo. Te ouvindo, estou te vendo. Que Mas por bom. enquanto. Vou dar só mais um tempinho, Lara, para a gente Sim, esperar as pessoas chegarem, né? Assim. tá Mas certo. já queria adiantar os agradecimentos, né? Assim, agradecer por você ter aceito o convite de participar dessa live. Essa é a 14ª live que a gente Nossa, organiza, né? Pois é, quando a gente começou, nós não imaginávamos que teríamos tanto tempo, tantas. né? De pandemia e, portanto, tantas lives, né? Assim, Sim, as lives acabaram sendo também uma forma da gente manter, né? Assim, um vínculo com os uhum, nossos alunos, com a universidade, né? O sim, laboratório ativo, enfim. sim. Enfim, então, eu queria te agradecer, Muito né? obrigada, eu que Especialmente aí por agradeço. aceitar o convite, né? Nessa discussão que é uma discussão que particularmente muito me interessa, né? A Sou uma nós, cara muito sim, interessada. E queria te pedir para você se apresentar um tá, pouquinho, tá se certo. puder. Bom, então, Clarice, assim, eu ouvindo os seus agradecimentos, né, já de antemão queria agradecer muito, assim, dizer que fiquei extremamente feliz com o convite, né, eu te disse isso na mensagem, é, feliz também, assim, né, por esse momento de partilhar informações, eu acho que quanto mais a gente puder ter encontros que falem sobre coisas que tem uma certa intenção de questionar a realidade que a gente está vivenciando, né? Assim, e entre saberes, né? Por ser um núcleo da geografia e eu ser da psicologia, eu acho que isso é extremamente rico e potente, assim, né? Esses diálogos são muito importantes. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, também por admirar muito o seu trabalho, né? Assim, como professora, como pesquisadora, tive a felicidade também de ter a sua mãe na minha banca do doutorado, Verdade. né? Fiquei sabendo essa Então, semana. pois é. Então, foi assim, felicidade e admiração mesmo. Estou muito honrada de participar, admiro muito o trabalho do núcleo também. E aí, então, né, agradecendo e parabenizando por pelo fôlego mesmo de fazer tantas lives, né, assim, de dinamizar tantas pessoas, eu acho que isso a gente sabe que é cansativo, né, que tem toda essa questão tecnológica envolvida, então tem mesmo que acreditar muito no que faz, né. Então, para me apresentar, né, eu sou Lara, como você disse, me reconheço aí como professora, pesquisadora e psicóloga, né? Eu acho que eu gosto sempre de colocar essas três identidades, porque elas às vezes ajudam, outras vezes, né, assim, criam caminhos diferentes. É, Hoje eu falo do Ceará, né? Mas sou mineira, então estou morando aqui em Fortaleza desde janeiro e estou fazendo parte do pós-doutorado aqui na UFC, né? No núcleo, o Vieses, com o professor João Paulo Barros. Então falo daqui, né? Mas enfim, tenho toda a minha trajetória de formação em Juiz de Fora, mestrado e doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então é isso, assim, eu leciono temas relacionados à psicologia social, psicologia política, políticas públicas, psicologia comunitária. Então também acredito que me afino aí com o pessoal do NUGEA sobre as discussões de território, as discussões né, na psicologia, o território e produção de subjetividade, nas articulações políticas de uma forma geral, né? Então é pouco isso, assim, a apresentação. Bom, a Lara foi convidada para a gente conversar um pouco de uma temática que, né, a gente deu o nome, né, de Juventudes, Pandemia e Estética da Resistência. Lara, você já participou de outras lives, você sabe que, né, a gente tem aí um tempo que é limitado, né, de Uhum. 59 minutos. Então,
palavra é sua, né? E à medida que tiverem também alguns comentários, eu vou lendo para você, para a gente poder ir dialogando aí também com os nossos ouvintes. Ótimo. Podem fazer os comentários. Sim. Por favor. Clarice, agradecer, né, as pessoas que estão aí, sexta-feira à tarde, né? Acho que já é um movimento aí de desejo também do tema. E, enfim, são tantas coisas para falar desse tema, né? Assim, que eu queria começar falando um pouquinho e deixar totalmente aberto também para que a gente possa conversar. A minha intenção não é ocupar todo o tempo, né? Até gostaria de te ouvir também sobre o tema, enfim, então que seja uma troca mesmo. E aí eu desenhei algumas coisas que eu acho que podem trazer algo talvez novo ou que nos ajude a pensar a partir de uma outra perspectiva, né? Então, primeiro eu gostaria de começar me localizando nesse tema, assim, né? Porque sempre que eu recebo um convite para falar sobre juventude, mesmo tendo trabalhado com juventude no mestrado, agora no pós-doutorado, e em toda a minha prática da docência, e como psicóloga também, né, eu tenho sempre que eu recebo um convite para falar sobre juventude, me vem logo em seguida a responsabilidade gigantesca que é a gente falar sobre juventude, mas não do lugar direto da juventude, né? Então, assim, eu sempre localizo primeiro essa minha fala no sentido de dizer que eu falo com a juventude, a partir dela, e não sobre ela ou por ela, né? Assim, então, eu sempre tento trazer muito essa reflexão crítica. E aí, sempre que também recebo esse convite, mas o seu convite em especial do núcleo de vocês me fez pensar muito sobre isso, que é como falar... Tá me ouvindo? Sim. Tá. Que é como falar da experiência da juventude, assim, então, desse lugar como professora, como pesquisadora, né? E aí me veio muito uma reflexão, até queria colocar isso, assim, né, num sentido pessoal, de que me fez ter uma reflexão muito importante, que é de que toda a minha trajetória ainda até hoje, né, até chegar no pós-doutorado, mas principalmente como professora, foi feita junto com os jovens, assim, né? Tem estudantes aqui, tem alunos aqui que podem pensar isso junto comigo, né? Assim, que é essa ideia de pensar uma psicologia que seja uma formação em psicologia, mais especificamente, que seja feita pela juventude também, né? Então, tem algumas experiências até para contar nesse sentido. Bom, então, tendo me localizado, que eu acho que é importante, assim, né, sempre pensar possibilidades de falar sobre juventude de uma forma crítica, e eu vou tentar trazer de que lugar, então, né, a partir da localização da minha fala, que eu pretendo falar sobre essa discussão de juventude, pandemia e estéticas da resistência, né? E aí, um ponto que eu queria já colocar logo num primeiro momento, que é a partir do qual, assim, acredito que quase tudo que eu vou falar aqui vai girar em torno disso, na minha ideia, assim, que eu vim construindo e que eu acho que é legal para a gente compartilhar e discutir, de que uma crença, assim, de que eu acredito na estética da juventude como um modo de fazer política, né? Então, acho que essa ideia de discutir juventudes, pandemia e estéticas da resistência vem muito a partir desse cerne, assim, né? Dessa questão de que pensar juventudes como uma forma, como um modo de fazer política, que geralmente é um modo que fica muito apagado a partir de um modelo adultocêntrico, né, de existência na sociedade. E aí, assim, para pensar juventude e modo de fazer política, né, e aí depois articular um pouquinho com a pandemia, com a situação que a gente está vivenciando agora, né, no momento, eu queria só localizar um pouco de que perspectiva de juventude que eu estou falando aqui, enfim, e são diferentes perspectivas, né? Porque num primeiro momento, e até a psicologia contribuiu muito com isso, assim, né, de que a gente teria uma ideia de juventude muito apegada a uma lógica, a um discurso etário, né, de uma fase da vida, de uma etapa da vida.
né? Então, esse discurso é muito presente até mesmo nas legislações, nas políticas públicas, né? ECA, Estatuto da Juventude, que vai localizar a juventude a partir de um discurso etário, né? Ou de uma etapa do desenvolvimento da vida, como eu disse, a psicologia contribui muito para isso, né? Mas que vai marcar ali entre 15, 28, 29 anos, né? Assim, eu eu entendo essa perspectiva, mas não parto dela, assim, né? E aí eu vou explicar um pouquinho de qual ideia de juventude que eu pretendo falar aqui, né? Tem alguns autores que eu admiro muito, autoras principalmente, que vão trabalhar a ideia de juventude como um campo, né? Um campo discursivo ou um campo histórico e social, um campo de intervenção. Autoras, por exemplo, como na psicologia, né? A Lívia de Tomás e a Cláudia Maiorga, que têm discutido fortemente as questões de juventude e feminismo, por exemplo, juventude e questões de periferia, enfim. E que vão dizer dessa ideia de juventude como campo de saber e fazer, e que vai tentar desnaturalizar essa ideia psicologizante, talvez, ou desenvolvimentista da juventude, né? E aí o que eu queria trazer, já que eu falei, né, inicialmente, que boa parte da minha ideia vai girar em torno da estética da juventude como modo de fazer política, eu tenho tentado discutir, então, a noção de juventude a partir de uma noção de configuração estética, ou seja, ampliando um pouco essa ideia do campo da juventude, mas trazendo a dimensão estética de formação, de existência, ou mesmo de performance jovem, né? Então, quando eu digo da estética da juventude, eu estou tentando pensar essa categoria, vamos colocar esse campo, né, entre aspas, como uma existência, como uma experiência ou como uma performatividade que compõe um modo de existência. Então, ele não necessariamente está atrelado a uma idade ou a uma etapa de vida supostamente universal, né? Que todas as pessoas que são jovens vão passar por determinada situação, né? Desse sujeito universal, homogêneo, hegemônico, branco, né? Burguês, enfim, de classe média do centro da cidade. Então, é justamente pensar a juventude como uma dimensão estética da existência. E aí, para ficar um pouquinho mais assim, organizado a minha ideia, eu gostaria de trazer um pouco a discussão, não sei se vocês da geografia têm trabalhado com essa noção, mas na psicologia política e até na discussão da filosofia política que eu costumo trabalhei no doutorado também, a dimensão da estética, ela tem a ver com uma configuração espaço-temporal do comum, né, da comunidade. Então, e não é muito falado assim, né, muitas vezes, essa dimensão, porque ela tem a ver com a organização do sentir, né, tanto com o nível físico e concreto, quanto com o nível abstrato e sensível. Né? Então, quando eu digo sobre a estética da juventude, eu estou dizendo de um modo de organização espaço-temporal que, de uma certa forma, ordena uma dimensão sensível. Né? E aí eu falo isso a partir principalmente de um filósofo, né, que é o Jacques Rancière, que foi um autor que eu trabalhei na tese também, e que ele vai discutir essa dimensão da organização sensível do mundo como uma partilha, né? E essa partilha, ela vai organizar essa dimensão estética, que é aquilo que a gente sente, né? Que é o que faz a gente entrar em alguns espaços e ver que tem coisas estranhas ou gerar estranhamentos sobre o modo como esse espaço se organiza, como a gente sente o tempo, né? Como a gente se sente estranha ao estar em determinados lugares, enfim. Então tem a ver com essa dimensão do sentir e que vai organizar, então, as visibilidades e invisibilidades nesse espaço e nesse tempo, né?
E aí, nesse sentido, na perspectiva do Rancière, já que estética é a distribuição colocada no espaço e tempo da comunidade, né? Essa distribuição, aí trazendo mais para o nosso contexto latino-americano, brasileiro, né? Essa distribuição num país colonizado, racista, patriarcal, né? Assim, com determinadas estruturas de desigualdade, essa partilha ela vai ser também desigual. Ou seja, o modo como as relações e as distribuições sensíveis são organizadas tem um eixo estruturante de desigualdade, né? E aí, o que eu estou trazendo sobre a estética, então, vai estar muito relacionada na dimensão do Rancière, né, na visão do Rancière, com a relação entre estética e política. Porque se a estética tem a ver com essa distribuição sensível dos espaços e tempos, das relações, né? Logo, e essa partilha muitas vezes é desigual, logo ela tem a ver com a organização política desses espaços, né? E aí, dizendo mais especificamente do Brasil, totalmente marcada pelas questões de raça, de classe, de gênero, de geração, né? De sexualidade, território, enfim. Então, eu acho que a gente já começa a articular, então, essa ideia de que estética e política estão totalmente juntos, né? E aí, isso está ainda mais próximo, porque na perspectiva da psicologia política que eu trabalho, a política ela vai acontecer justamente no processo de ruptura sensível, né? Ou seja, a política como acontecimento e possibilidade de transformação da realidade, de uma ação frente à realidade, ela vai acontecer justamente no momento de abalo dessa organização sensível, né? O restante, né, o Rancière vai chamar de polícia, né? A polícia que tem a ver com uma certa organização da vida, com a normatização, com a legislação, com o aparato do Estado, enfim. Mas a política, que é de fato aquilo que tem potência de ruptura e de transformação da realidade social, ela acontece na fissura do sensível. Por que eu estou dizendo isso, Clarice? Porque, ao meu ver, a juventude, enquanto experiência estética, vai ter uma grande potência de abalo na organização sensível da sociedade, no modo como essa sociedade é distribuída e, consequentemente, um grande potencial político de transformação, né, e de produção de um sujeito político, vamos dizer assim, né? E aí, também nessa ideia, assim, algo que é muito importante é o dissenso. A política ela não acontece na harmonia das coisas, ela precisa de uma certa ruptura ou minimamente de fissuras, porque aí, ao fissurar, produz-se um intervalo, e é nesse intervalo que as coisas podem acontecer de uma outra forma. O novo pode ser proposto, uma outra forma de produção subjetiva, né? Se a gente for falar aí mais na linguagem da psicologia. Então, no que eu gostaria de trazer aqui, né, que eu disse no início, que é essa ideia de que eu acredito na potência da juventude como modo de fazer política, né, é que, de fato, justamente pela juventude inserir uma outra forma estética de organização da sociedade, na sua própria performance, isso pode ser um outro significado de organização societária e da própria forma de instalar a política, né? Então, a juventude, na minha perspectiva, que eu queria trazer aqui, é justamente um potencial de operação dessas fissuras para que a gente possa organizar uma outra forma de dinâmica sensível. Por isso que incomoda tanto, né? Assim, você deve saber tanto quanto eu, assim, de que a gente que pesquisa a juventude, a gente sabe que as histórias são muito de silenciamento, né? Eu fiz pesquisa com jovens na rede nacional de jovens vivendo com HIV e AIDS, e aí
era muito comum escutar dos jovens: é muito difícil ser jovem nesse país, porque arrancam o microfone da nossa mão, desligam o nosso som, silenciam a nossa voz, né? Então, às vezes são embarreirados, não podem entrar, a cultura é negada, cerceada, né? Então, nesse sentido, por quê, né? Por que o medo dessa política jovem, dessa política da juventude, né? Não à toa que a gente tem tantas experiências, isso está todos os dias nos jornais também, né? Da necessidade de silenciar a juventude por meio do impedimento da circulação dos seus corpos, né? Principalmente corpos negros, periféricos ou periferizados, né? De jovens, enfim, nas suas diferentes experiências, assim, né? E aí, o impedimento da circulação desses corpos impede no cerne da questão, porque a juventude, para produzir, precisa da circulação dos afetos. Precisa da relação, da troca de subjetividades e de experiências, né? Um exemplo muito bem, né, que dá para ilustrar muito isso, em Juiz de Fora foi muito né, visibilizado, enfim, mas eu acho que em outros estados também, a questão dos rolezinhos, né? No shopping, né? Então, assim, os jovens marcam de se encontrar no shopping para andar e para, né, enfim, fazer o que querem fazer naquele espaço, e são literalmente negados, né? Impede-se a circulação. Porque aquele modo de existência dentro de um espaço incomoda, né? Aquela performance da juventude que gera uma fissura naquele ordenamento comum traz uma outra possibilidade, que quando entende-se que vai subverter a norma, tem que ser negado, né? E que norma é essa? Eu acho que aí a gente precisa não questionar a juventude, mas questionar a norma, né? Então, alguns exemplos nesse sentido. E aí, na perspectiva que eu estou tentando trazer aqui, né, principalmente com a perspectiva do Rancière e da psicologia política, existe então toda uma engrenagem que vai, principalmente nessa ideia da partilha do sensível, né, que vai organizar como as coisas são dadas no espaço, no tempo, que captura essa performance de uma política do dissenso, né, que não se conforma com um modo enquadrado, branco, eurocêntrico, colonizado de circulação dos corpos, né? E que contradiz isso. E aí, nesse sentido, nessa captura, organiza-se a lógica do policiamento, de novo, não da política, né? Então, há um engessamento muito significativo sobre a existência da juventude. E aí é muito comum a gente ouvir, né, que é preciso aprender a fazer política, ou é preciso aprender a participar de movimento social, enfim. E a experiência que eu tive de um trabalho etnográfico com os jovens da rede, né, vivendo com HIV, foi muito marcante nesse sentido, assim, porque o tempo todo, ao meu ver, e também na experiência deles, eles estavam ali fazendo política, discutindo, pensando política pública, transformando, né, assim, estruturalmente muitas coisas, mas o tempo todo era colocado para eles, e às vezes por eles, de que eles deviam aprender a fazer política com os adultos, né? Então, isso era muito forte, tão forte que muitas vezes os próprios jovens reverberavam essa lógica, né? Que era o que eles faziam era colocado como bagunça, como desordem, né? Mas nessa perspectiva que eu estou tentando colocar, é justamente na desordem que se produz uma outra coisa, né? Porque o que a gente está fazendo não está dando certo, né? Já está falido, está violento, né? Está matando pessoas. Então a gente precisa de fato tentar produzir um outro modo de fazer política, né? E aí tem um outro autor também que eu utilizei que eu acho que é interessante, assim, ele tem uma obra muito maior do que isso, mas vou trazer só um pedacinho, que é o Walter Benjamin, que ele vai falar da noção da experiência da juventude, né? E aí, quando a gente fala, o Benjamin, ele vai trazer a ideia de que essa noção da experiência adulta acabou se construindo numa máscara que
justifica a opressão e a limitação da juventude, né? Assim, que sempre sob o manto de uma experiência adulta, que sabe como fazer, a gente vai negar a possibilidade de invenção que a juventude ou as juventudes podem fazer, de imprimir um novo, né? De pensar uma outra forma de experiência e de existência. Então, assim, o Walter Benjamin, ele vai trazer que essa lógica de uma máscara adulta, que supostamente seria correta, a gente vê essa coisa da velha política, da nova política, né, tão corrente aí no nosso cotidiano, traria uma certa autoridade que silencia, legitima um silenciamento sobre a juventude, né? Mas aí o que eu queria trazer é que é justamente no acontecimento da diferença que a juventude traz, que a gente pode promover e produzir outras formas de se fazer política, né? E aí, quando eu falo de fazer política, eu não estou falando só da política partidária, da política do aparato do Estado, né? É justamente o que eu estava dizendo no início, de uma política de enfrentamento às violências, de uma política de reinvenção das estruturas de poder e das relações de poder, né? Enfim, e aí a gente pode, né, pensar várias coisas a partir disso. Então, eu volto no meu ponto inicial, que é de que eu acredito, e estou aqui tentando, né, colocar isso, que a juventude, enquanto uma experiência estética, ela tem a capacidade de transformar espaços ao ocasionar abalos na dinâmica sensível. Dinâmica sensível essa que é forjada para determinadas lógicas de subalternidade dos corpos, determinadas formas de enquadramento e engessamento da experiência, por exemplo, da sexualidade, né? Eu sempre falo com as meninas, né, que são minhas alunas, foram minhas alunas, enfim, que eu aprendo demais a ser mulher, por exemplo, com elas, né? Porque hoje em dia elas têm uma outra dinâmica de experiência com o corpo, uma outra dinâmica de experiência com os espaços, né? Com a relação com as pessoas, enfim, que eu acho que a gente de fato precisa aprender com a juventude outras formas de se relacionar, né? Não sei se ficou claro, né? Assim, enfim, depois acho que a gente pode conversar alguns elementos disso, mas só para amarrar assim, um pouco essa questão com a pandemia, né? Porque tudo isso que eu estou dizendo aqui, o que então, como que na pandemia essas coisas se dão, né? Assim, e aí o que eu disse, que eu acho que é válido a gente retomar, da ideia de que a juventude como experiência estética, ela precisa circular. Se ela precisa circular, existe uma grande dificuldade quando a gente pensa em um contexto pandêmico, em um contexto de distanciamento físico, né? Isolamento, como a gente tem falado, né? Eu tenho abordado até a ideia de distanciamento físico e não de isolamento social, porque eu acho que a gente precisa o tempo todo ficar resgatando como produzir o comum, né? Porque nessa perspectiva que eu estou falando, Clarice, a pandemia também é uma forma de reorganização sensível. A gente precisa necessariamente pensar outros modos de estar com o outro, de estar com as pessoas, né? E não é de hoje que isso acontece, né? Assim, eu acho que até mesmo uma outra autora que eu usei na tese, né, que é sua mãe, que discute as questões também da juventude, e uma das coisas que ela trabalhou, né, assim, que eu também abordei, é que ao longo do tempo as crises, né, os modos de construção das políticas públicas, a precarização da vida e do trabalho, a fragilidade dos vínculos, tudo isso já veio em muito produzindo a possibilidade de existência da juventude, ou o que a gente pensa sobre essa categoria, né? E aí eu acho que a pandemia aparece como mais um elemento que ele não é contingencial somente desse tempo. Eu acho que a gente vai precisar reinventar isso para muitas
né, assim, para o tempo à frente, né? Então, quando a gente pensa essa mudança da configuração comum que a pandemia impõe, né? Eu acho que resgata algumas perguntas que a gente precisa fazer, eu já precisava fazer há muito tempo e não estava se fazendo, né? Assim, porque quem pode circular, né? Se a gente está falando dessa dimensão de circulação dos corpos na esfera sensível dos espaços, né, e da organização estética, quem pode circular e quem já não podia circular, né? Se a gente fala de jovens em situação de periferia, a organização é violenta para que esses corpos não circulem. A gente teve agora, todos os dias, infelizmente, a gente tem motivos, né, e exemplos disso na televisão, né? O exemplo do jovem que foi trocar o relógio no shopping, o relógio que ia dar para o pai, e ele foi literalmente, fisicamente impedido, né? Então, nas políticas de morte a partir dessa circulação, né? E na esfera sensível também, de que o que é ser jovem de uma experiência preta na periferia, de uma experiência lésbica, de uma experiência trans, né? E como que esses corpos já não podiam circular em determinados espaços e que com a pandemia, aí eu já não me atrevo a dizer como essa experiência ficou assim, mas eu acho que a gente precisa se perguntar, né? O que muda, que tipo de possibilidade que a gente constrói com isso ou não, né? Até porque a maior parte da circulação, uma parte significativa da circulação passa a ser nas redes sociais. E qual é, de fato, né, qual é a juventude que tem acesso às redes sociais, como isso é construído, né? Porque eu acho, sim, que aí uma certa organização passa a acontecer pelas redes sociais, né? Como os bons exemplos que a gente tem também, né? Para não dizer só de coisas duras, assim, intensas e difíceis, mas, assim, a possibilidade da formação de coletivos, muitos deles acontecendo nesse momento, mesmo sem o encontro presencial, né? As lógicas de solidariedade, né, como você mesmo bem lembrou, assim, né, na nossa mensagem, a pauta das diversidades, né, assim, das diferentes experiências, isso está muito presente no nosso cotidiano das redes, enfim, quem está nas redes, né? As expressões coletivas, os modos de produção da arte, da música, da poesia, da arte nas suas diferentes expressões, né, do grafite, das exposições, ou seja, desse trabalho poético e político, né, e que afeta mesmo na dimensão do distanciamento físico, né? Então, não sei se meu tempo, já excedi meu tempo, ainda tem? Não, ainda tem tempo. Ah, tá bom. Então, assim, acho que a gente entender essas diferentes nuances, assim, de performance dessas expressões se torna muito, muito valioso nesse momento, né, assim. Aí, então, já que eu tenho tempo, eu queria contar duas experiências que eu acho que podem ajudar a ilustrar isso que eu estou falando, né? Recentemente, na verdade, como professora, eu fiz parte e como orientadora de um projeto inicial e que aí ele cresceu e se transformou numa liga acadêmica de psicologia social e comunitária. Foi um projeto quando eu dava aula, agora eu estou aqui, né, na UFC, mas, no Ceará, mas quando eu dava aula no SES, aí em Juiz de Fora. E aí a gente teve uma experiência que foi uma experiência muito transformadora, assim, de uma proposta de pensar uma psicologia que de fato se preocupasse com tudo isso aqui que eu estou falando, né, e que pensasse isso a partir da juventude. E aí a gente teve a experiência de formação dessa liga acadêmica chamada Laço, que começou com 4 pessoas, mais eu, e aí em 2 anos e meio a gente tinha 40 estudantes envolvidos, aproximadamente 40 estudantes envolvidos, e que o que eu aprendi muito foi que, de fato, o movimento que a gente tentava fazer de uma forma extremamente horizontal e a partir da experiência da juventude, tem a capacidade, o pessoal está aqui Laço presente, tem a capacidade de fato, movimentar a dinâmica sensível, das instituições, inclusive, né?
criando fissuras em modos de organização mais duras, né? Mais instituídas, vamos dizer assim, né? Numa perspectiva da análise institucional, e potencializando um desejo circulante da juventude que pode transformar determinadas realidades pelo afeto e não necessariamente, enfim, pela resistência, pela revolução, vamos dizer assim, mas uma revolução do afeto, né? O afeto que também é extremamente potente nesse sentido de transformação. E aí, a Laço, recentemente, a gente fez um trabalho com um artista de Juiz de Fora, uma pena que ele não está aqui, que eu queria falar dele, que é o da Lagoa, que é um jovem negro da periferia, e que a gente, né, assim, nesse momento da pandemia, está dentro de casa, não está podendo fazer a sua poesia nas ruas, né, intitulada da poesia marginal, e que são poesias que super falam da experiência da juventude. E aí a gente fez uma entrevista com ele, divulgou no nosso Instagram e tudo mais, porque ele lançou uma música, e uma das coisas que ele falou, que foram, assim, várias coisas que ele falou que foram super importantes, mas ele diz: a minha inspiração a minha inspiração jovem para fazer política, para fazer música, para fazer arte que tem potencial político, a minha inspiração vem da minha circulação com outros jovens, vem de estar na galera, vem de estar na juventude, vem de vivenciar tudo isso. E a pandemia me tirou isso, né? Então eu preciso fazer isso pelas redes sociais. E aí a gente questionou para ele o que inspirava, e aí ele dizia que era exatamente isso, né? Mas que ele não chamava nem de inspiração. Essa frase me marcou muito, por isso que eu estou dizendo, né? Ele falou que não chamava de inspiração, ele falou que chamava de grito. Ou seja, aquilo que precisa sair. Assim. Então eu acho que falar de juventude, isso é política, isso é fissura, isso é reorganização estética, que é um grito que arde, sai e de fato pode criar outras formas da gente estar na sociedade, né? Então, acho que para fechar, para dar tempo da gente conversar um pouquinho, assim, né? Não sei se você quer falar alguma coisa também, mas eu acho que resgatando, né, o que eu falei logo no princípio, de que então a gente precisa acreditar num modo jovem, numa estética da juventude que vai poder produzir um outro modo de fazer política. Essa tem sido uma pauta que eu acredito de fato, porque a gente aprendendo a fazer política a partir da estética da juventude, que rompe com essas normas, novamente dizendo, colonizadoras, brancas, eurocêntricas, né, patriarcais, racistas, produz-se um intervalo a partir do qual a gente vai produzir outra coisa, que eu não sei exatamente o que é, mas que seja menos violenta, menos desigual, menos silenciadora. E aí a gente traz, então, uma estética da reinvenção, uma estética que propõe a pluralidade e não que a negligencia e a anula e apaga e mata, né? Porque a gente vivencia uma lógica de ódio à diferença, de punição e de morte, né? De necropolítica, como o Mbembe tem trazido, né? Então, a proposição de uma estética do novo, da estética de produção do outro e de transformação de si e do outro. Então, eu chamaria isso, talvez, de uma estética do devir, né? Da juventude, da experiência estética da juventude e das resistências como uma estética do devir, de produzir algo que não seja o que a gente tem produzido, porque tem sido muito cruel, assim. Então, eu acho que é um pouco isso. Não sei se tem alguma pergunta, se querem que eu fale mais alguma coisa. Pergunta não captei nenhuma aqui, só muitos elogios. Sim. Lara sendo Lara. Seus alunos estão todos aqui, alunos e alunas, né? Um beijo para eles. Eu agradeço também por terem vindo, né? Mas eu queria dialogar um pouquinho com você, né? Assim, claro, né? Assim, os comentários estão aí abertos para qualquer pergunta, né? Mas eu queria retomar algumas coisas que você fala, né? E para que a gente pudesse dialogar mesmo, já que nós temos ainda um tempinho, né? Acho que assumindo essa perspectiva, né, que você traz, né, da juventude como uma experiência estética, né, assim, que é uma perspectiva que tá presente num campo da literatura muito forte, né? Mas, por outro lado, também, né, essa experiência estética, ela é marcada por um conjunto de mediações,
né, que define esse lugar dessa juventude, né, e do jovem, né, dentro de um campo político, né, e dentro de Uhum. um campo de poder, né, Uhum. e que muitas vezes essa posição dele nesse campo de poder, né, é uma posição pouco, digamos assim, né, capaz de movimentar ações que sejam decididoras, né, como diria o Milton Uhum. Santos, né? Uhum. Então, assim, como é que essas mediações elas vão construindo essa juventude, né, e colocando determinadas barreiras e obstáculos a essa juventude para a realização dela, assim como uma experiência estética, né, como Uhum. uma experiência de transformação, como uma experiência de devir, né, como você Uhum. menciona, né? Estou falando isso porque, inclusive, eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma ex-orientanda minha, né, que está desenvolvendo a tese dela com jovens que fazem os slams, né? E Uhum. ela falava, bom, muitos desses jovens estão saindo, né, dessa perspectiva, dessa cultura, né, dessa cultura dos slams, porque precisam trabalhar, né, porque estão Uhum. indo trabalhar, né, nesses aplicativos, enfim, né? Então, como é que isso opera, né, na própria experiência dessa juventude, né, e Uhum. da sua possibilidade de construção efetiva de outros projetos, né? Sim. Isso é uma coisa assim para a gente pensar, né? Assim, Uhum. para que a gente também não essencialize também, né? Assim, e trabalhe com os obstáculos e as dificuldades que é da realização da própria juventude, Exatamente. né? Uhum. E do próprio ser jovem, É. né? Isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria voltar, né, para a gente pensar isso tudo nesse contexto de pandemia, né, e assim, e acho que você falou uma coisa que é muito bacana, né, assim, que eu gostei bastante, que eu também tenho pensado, que é como é que nesse contexto de pandemia, em que a mobilidade está restrita, né, que as formas de sociabilidade, né, acabam adentrando muito para o campo do privado, né, da Uhum. casa, da família, né, retoma para esse que muitas vezes eu brinco com a minha filha, né, o lugar que ela menos quer estar é dentro de Uhum. casa comigo e é o lugar que lhe resta, né, assim, por Sim. mais que elas estejam inseridas em redes sociais, né, enfim, o fato é que a sua mobilidade se restringe, né, dada a Uhum. pandemia, né? E a sua participação, né, os jovens, a participação desses jovens em redes, né, e em grupos secundários de sociabilidade que não é a família, né? Uhum. Então é o grupo de amigos, né? É a galera que vai fazer o rolezinho, é o povo que está na rua, né? Enfim, nos bares, nas festas, né? Na escola, né? Que é um Uhum. espaço de sociabilidade fundamental para a juventude, né? E isso tudo se restringe, né, com a pandemia, né? Então, como é que a gente pode pensar? E eu acho que a gente só pode Sim. inferir, né? Assim, como é Uhum. que a gente pode inferir que isso tem provocado, quais efeitos que isso tem provocado na juventude, né? Assim, Uhum. Sim. na sua experiência de ser jovem, né? E aí eu acho que você tem toda a razão. Isso não é uma coisa contingente, né? Nós vamos viver isso, né? É. No tempo aí que se prolonga, né? De uma forma processual, inclusive, né? Então, Sim. como é que a gente pode, que elementos que a gente pode trazer que nos ajudem a entender isso, né? E a pensar Uhum. sobre isso? E aí, né? De que maneira esses jovens estão contornando essa situação, né? E aí a gente retomando o debate das redes de solidariedade, né? Das formas de organização, né? Uhum. Enfim, como é que eles estão de alguma maneira contornando isso, né? E Sim. aí articulando com uma live anterior que a gente teve com uma poeta aqui de Juiz de Fora, né, que Legal. ela falava também, né, de como é que ela tem produzido sua poesia, né? É a mesma coisa, né? Ter produzido a sua poesia longe É. da galera, né? Longe dos seus Uhum. grupos de Então, longe sociabilidade, daquilo que a né? produz, né? Exatamente. É. Não só das pessoas, mas também do espaço da cidade, né? Que Exatamente. é o objeto, né? Assim, que é uma outra coisa que depois eu quero conversar contigo, que é Sim. trazer para a geografia, que Exatamente. é Sim. pensar a geografia, a juventude, desculpa, também na sua condição espacial, né? Assim, Uhum. na sua Uhum. relação com a cidade, portanto. Então é Sim. longe das pessoas e é longe da cidade, né? Longe do Uhum. espaço. Sim. Mas enfim, para a gente dialogar um pouquinho. É, assim, eu não sei se eu acho que vou tentar juntar um pouco as suas reflexões mesmo, né, Clarice, assim, primeiro porque, assim, essa juventude, até voltando no seu primeiro questionamento, ela não está apartada de uma realidade social, né, e aí de um sistema capitalista bruto, duro, né, assim, cruel, que capitula
né? E captura essas experiências a todo tempo, né? Inclusive as experiências artísticas, né? Assim, porque o capitalismo funciona como uma máquina engenhosa que vai engolindo, inclusive, os processos de reinvenção. Então, a gente aposta tanto na arte, que é uma possibilidade aí de pensar. Eu imagino que essa pessoa que você recebeu, né, que é poeta, tenha dito com muito mais brilhantismo sobre isso, mas assim, a arte é a possibilidade, é como se fosse um capitalismo na engrenagem de uma mão que está apertando um processo, e a arte é o que escapa entre os dedos, assim, né? E aí ele vai lá e tenta capturar de novo. E aí escapa de novo e vai lá e tenta capturar de novo. O que eu estou dizendo, então, é que na lógica capitalista é muito difícil, e aí também é exigir demais da juventude que seja ela aquela que vai transformar, ou com uma visão salvacionista que está na mão dos jovens, toda a possibilidade, né, o futuro de transformação. Primeiro, quais jovens, né? Porque alguns a lógica capitalista quer preso e morto, né? Outros são o futuro da nação. Então, que juventude é essa que é o futuro da nação, né? E quais são as políticas públicas que a gente investe em termos de Estado para que, de fato, a gente possa pensar um outro futuro, assim, né? Então, também não é pensar uma exigência sobre a juventude, até porque muitas vezes o sonho que dá tempo de fazer é trabalhar no aplicativo, voltar para casa, né, assim, dar conta das crianças e fazer todo o seu corre, né? E aí, e muito menos a possibilidade de pensar um outro futuro possível, porque a lógica capitalista, ela rouba de nós, inclusive, isso, assim, o tempo de pensar sobre a sua vida, né? E aí só resta levar e sofrer, porque aí eu acho que a gente até tento amarrar com outra colocação sua, que é assim, de fato reconhecer o sofrimento desse momento pandêmico, assim, né? Eu acho que é claro que a gente precisa entender que existe potencial de transformação de toda essa realidade. Eu nem sei dizer assim, o que vai ser depois, né? Eu até tenho um pouco de medo de pensar. Às vezes eu me pego pensando assim, será que as reuniões vão voltar a ser presenciais? Será que a gente vai voltar a dar aula? Né? Assim, né? É tão diverso assim, né? Mas eu fico pensando que assimilar também esse luto, né? O luto de reconhecimento do seu lugar, né? O luto de reconhecimento das desigualdades, porque a pandemia escancara essas desigualdades, né? Assim, para quem consegue ver, né, a partir da sua dinâmica de privilégios também. Então, eu acho que mais do que exigir um potencial de transformação da juventude, porque tem todo esse cenário que captura essa juventude, reconhecer os obstáculos, as dificuldades, reconhecer que o próprio capitalismo forja uma subjetividade que é muito estratégica para ele, né? Os desejos, inclusive, são desejos de consumo, são desejos de ampliação do capital, né? Então, mas aí, justamente o que eu tenho pensado e tentei trazer um pouquinho aqui é que quando a gente pensa na juventude enquanto estética, ela talvez seja a possibilidade de escapar disso na micropolítica da vida, assim, nos espaços, na temporalidade, né? Na produção de um outro tempo, na produção de um outro espaço, né? A gente brinca, né? Na Laço, a gente sempre aposta muito na transformação do espaço, né? E reconhecimento do território, mapeamento, tudo isso, que eu acho que aí a gente até consegue dialogar com esses conceitos. Mas assim, de transformação estética daquele lugar, por exemplo, em algo que possa criar condição de possibilidade de invenção de algo, de poesia, de música, de afeto. E afeto que, inclusive, pode ser o afeto raiva, o afeto ódio, assim. Mas de afeto no sentido de afetação a partir da relação com o outro. Então, acho que a gente fica num meio aí de entender, de fato, uma potência, mas a partir do reconhecimento da dificuldade que é, né? Porque senão a gente corre risco de romantizar o potencial da juventude e até criar uma responsabilidade, né? Assim,
que é muito pesada, né? Mas das experiências que eu tive, tanto no doutorado quanto na experiência cotidiana mesmo, na docência, né? É de que isso acontece na micropolítica. A macropolítica está aí o tempo inteiro nessas nossas relações, mas na micropolítica do cotidiano, no sentido da produção das relações subjetivas constantes. Às vezes não é num acontecimento, num evento, né? Como a gente tem os eventos que são importantes, né? Enfim, mas é na eventicidade, assim, no acontecimento ali naquele momento com o outro, em que troca uma ideia ou constrói algo diferente, cria um podcast, faz uma live que não é esperada, enfim, e que a gente pode, né, multiplicar aí essas possibilidades de troca. Não sei se eu respondi, eu acho que tentei fazer uma salada e juntar algumas pergunta, coisas. Não, eu acredito também, né, assim, que a gente na geografia vai chamar do lugar, né, que é esse lugar. O lugar é justamente o lugar do encontro, né, onde os sujeitos se Isso, encontram, né, e as forças de horizontalidade se estabelecem. Mas, né, entendendo esse lugar, né, numa dialética com o que é o mundo, né, assim, exatamente. A né, e aí gente. a gente tensiona, né, essas relações são sempre tensionadas, né, assim, porque aí Uhum, senão é isso como você fala, né, a gente pode escorregar para uma certa romantização dessas experiências, né, e desses sujeitos e outorgar a eles uma responsabilidade que não lhe cabe, né, enquanto indivíduo, né, mas cabe à sociedade, né, enquanto sociedade. sim. E aí, assim, talvez a aposta a partir dessa conversa de que o eles dos jovens também corresponde a nós, porque entendendo no sentido da estética da experiência, não está colado a uma faixa etária específica. Tá dizendo de um potencial de reorganização da estrutura, assim, né? Então, dessa forma que eu tenho tentado pensar, no sentido de, inclusive, me ver na minha possibilidade, enquanto pesquisadora, mulher, branca, né, assim, professora e psicóloga, que produz com a juventude. E, nesse sentido, tenta reinventar as práticas a todo momento, assim, né? Tirar esse engessamento que a gente tem de normatização da vida constante, assim, né? Que, repito, assim, tem um sentido, tem um projeto de sociedade, né? Em marcha, que produz cotidianamente essas políticas de austeridade, de violência, né? E aí cabe a nós reconhecer o que é super duro, né? Entender o luto diante disso e produzir na micropolítica do cotidiano outras formas de produzir o encontro, porque eu concordo totalmente, não há transformação sem encontro. Mas os nossos encontros precisam, nesse momento, ser pensados a partir de outros prismas. E a aposta talvez é que seja pensada a partir do prisma da juventude, de como a juventude consegue se relacionar, se produzir e produzir a sua experiência, mesmo em situações adversas, porque eles já estão fazendo isso há muito tempo, né? E acho que uma coisa bacana também que você menciona, né, assim, como é que também esse fazer, né, acaba possibilitando a visibilização desses sujeitos no espaço, né, e aí pensando a cidade, né, assim, que Exatamente. muitas vezes são invisibilizados por uma organização e uma produção do espaço que assume a lógica adultocêntrica, né, então quando eles repensam o espaço, né, quando eles produzem o espaço a partir das suas experiências e da sua condição juvenil, né, eles produzem um espaço que, em grande medida, também conflita, né, e se coloca em xeque a essa ordem adultocêntrica, Totalmente. né? Exatamente. E aí eles mostram, né, eles se visibilizam, né, e sujeitos que são objetos, né, da invisibilização. Exatamente. Então, E aí geram pontos de inflexão, né? Geram uma dobra, assim, né? E aí, rapidamente, aquilo é reconhecido como algo
que não deve ser valorizado ou que não é o certo, né? Não é o modo correto. Deve ser reprimido. Exatamente. Né? A gente pinta os muros de cinza, né? A gente Isso. retira os jovens, né, dos ônibus para que eles não cheguem até as praias. Uhum. Não deixa entrar, né? Barra na entrada. Coloca grades nos shoppings, né? Exatamente. Teve um momento na tese, assim, no campo, né? Que foi muito forte para mim, que era, né, assim, na rede de jovens tinham adultos também, mas a grande maioria era jovens. E aí, uma pessoa adulta, enfim, só um recorte, né? Ela tinha muito tempo de trabalho com a temática, né? 20 e tantos anos de trabalho com a temática, e os jovens estavam discordando de elementos básicos daquele modo de fazer ativismo, de ser ativista, né? E aí, rapidamente, aquilo machucou tanto, e machuca, né, mesmo, porque a pessoa tem uma trajetória, tem uma história, mas aí a fala foi a seguinte: você é jovem ainda, eu sei como fazer, né? Então, e aí a juventude, inclusive... escorrega, né? E aí, inclusive, aceita, assim, porque de fato existe. E aí não é desconsiderando, né? É entendendo que está dando errado em alguma medida. Então a gente precisa pensar junto e pensar outras formas, né? Enfim, eu acho que... Mas claro que essa fissura ela é produzida de formas que, dependendo do que a gente considera correto na estética do sensível, vai ser visto sim como baderna, como balbúrdia, né? Como bagunça, enfim. E o que eu insisto em dizer é que isso é a diferença. É a diferença do que está normatizado e do que está do discurso hegemônico. E aí, como a gente não lida com a diferença... E é só na diferença que é possível a política, né? Exatamente, isso. É fundamental. Uhum. Isso os jovens nos mostram a diferença, né? E afirmam as suas diferenças. Afirmam o tempo todo. É a diferença, né? É a pluralidade, né? As juventudes, né? E por isso é a nossa grande dificuldade como adultos, né? De ver, né, eles como sujeitos sociais. Né? São sempre aqueles que têm que ser paternizados, precisam ser cuidados, precisam ser orientados. Né? Sim, tem até um texto da Cláudia Maiorga em que ela relaciona juventude e feminismo, né? E a perspectiva feminista. Ela faz alguns enlaces como esse que você colocou, de que ambos, né, assim, a luta das mulheres e a luta dos jovens é uma luta pelo reconhecimento como sujeito, assim, na política, né, na dinâmica societária. Então, eu também tento partilhar essa discussão da juventude a partir de uma perspectiva feminista, que é a perspectiva de enfrentamento também, de transformação, de reinvenção, né, dessas nossas formas de relacionar, especialmente na ruptura de lógicas históricas, e aí principalmente do patriarcado e do racismo, né? Não há como também se fazer uma luta jovem revolucionária que não seja antirracista, que não seja antipatriarcal, né? Eu acho que a gente precisa pensar esses movimentos nesse sentido, interseccional, exatamente, né? Mara, a gente está chegando ao final. Tá certo. Foi ótimo, gostei muito. Eu também. Pena que acaba rápido. Eu só queria fechar essa live assim com um comentário, na verdade um pequeno relato assim, né, de uma experiência que aconteceu aqui em Juiz de Fora, né, que mostra como é que também esses jovens vão criando suas estratégias de contornamento, né, diante das ações de visibilização e de negação, né, dos seus lugares na cidade, né. Há um tempo atrás, né, você conhece evidentemente, né, se formou aqui o campus da universidade, tem o lago da universidade, e os jovens ali do Dom Bosco tomavam banho no lago, né, calor danado, não tem praia nessa cidade, né, o povo tomava banho no lago. E a universidade tomou uma atitude, né, que do meu ponto de vista errada, né, que foi cercar o lago, né. E aí, muito interessante que quando a universidade fez isso, os jovens do Dom Bosco foram tomar banho na fonte que existe no hospital ali, no anexo do hospital. No Monte Sinai. Né? Eu lembro disso. Muito bom isso, né? Assim, tu mostra justamente, né, as estratégias de ocupação, né? E de ocupação do espaço, né? E não só de ocupação, mas como de produção do espaço e de novas relações com o espaço. Exatamente. E o próprio bairro Dom Bosco, né? O próprio bairro Dom Bosco, para quem é de Juiz de Fora, sabe, né, que toda a mudança que aconteceu ali, né, assim, de gentrificação, né? Questão do processo de segregação.
É. Lara, não sei se você quer fazer algum último comentário. Não, acho que é isso mesmo, assim, agradecer porque até a partir do convite de vocês, Clarice, eu pude pensar também em movimentos que têm sido muito importantes para mim nesse momento, assim, do pós-doutorado, né? Eu acho que quando a gente termina a tese, aí tem 2 anos que eu terminei a tese, mas a gente tenta espremer ali e ver o que vai ficar, né? E eu sabia que o que ia ficar era a juventude, né? E aí, a partir de agora, tentando reconhecer a juventude numa outra perspectiva, né? Assim, principalmente dessa ideia da estética e numa aposta muito grande de que, ao reconhecer o potencial de transformação estética, a gente pode produzir outros mundos possíveis, assim, mais justos, menos desiguais, né? Lara, obrigada pela Obrigada.